Boa noite, amados irmãos. Saúdo a amada igreja, a todos que estão nos assistindo nesta noite de quarta-feira, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para um culto de adoração ao nosso Deus, através da reflexão na sua palavra, sobre os ensinos que Deus deixou para cada um dos seus filhos, dando oportunidade assim para que nós o conheçamos, para que nós nos aproximemos dele, para que nós retomemos assim a comunhão com ele, que foi perdida, não é? Lá no Jardim do Éden, pelo pecado que superabundou no mundo. Motivo de grande alegria estarmos aqui. Hoje à noite nós vamos refletir na palavra do Senhor, numa breve meditação sobre um texto muito interessante, um texto muito enriquecedor, no sentido do conhecimento, no sentido do amadurecimento e no sentido da valorização da fé e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos meditar nessa noite num texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Então leiamos a palavra do Senhor. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Rogo ao nosso Deus que, através do seu Espírito Santo, nos ilumine a cada um de nós para a compreensão da sua mensagem, daquilo que ele quer falar conosco nesta noite. Amém. Amados irmãos, diante da grandiosa extensão da vasta palavra do Senhor, com tantos textos inspirados e todos contendo ensinos muito preciosos, eu creio que esse texto seja um dos que mais passam desapercebidos nos evangelhos. Ele é um texto que alguns inadvertidamente podem achar menos atraentes para meditar sobre ele, principalmente porque ele exige reflexões apuradas e percepções espirituais a partir da personagem que interagiu ali com Jesus, e compreensões espirituais sobre os ensinos que a palavra nos proporciona, sobretudo no que diz respeito à nossa fé, ao nosso relacionamento com Deus, e sobre o que ele espera de nós como crentes, coisas que são ensinos práticos para a nossa vida cristã, os quais tentaremos extrair ao máximo desta passagem para o nosso crescimento espiritual. Então, que o Espírito Santo nos ilumine a todos para a compreensão e o discernimento sobre o que Jesus nos revela neste episódio que estamos dando o tratamento nesta noite. Irmãos, para que compreendamos melhor essa passagem, é importante entendermos um pouco do contexto que envolveu esse evento narrado tanto no Evangelho de Marcos, no texto que nós lemos, como no Evangelho de Mateus, sobre o fato vivido por Jesus com essa mulher Cirofenícia. Jesus, naquele momento, estava com mais liberdade para pregar e
continuava o seu ministério ensinando acerca do reino de Deus e realizando curas e milagres. Mas naquele momento a sua decisão de dirigir-se até a cidade de Tiro deu-se por dois motivos. O primeiro é que Jesus estava exausto pelos constantes debates, pelos constantes embates que vinha travando com os fariseus que o perseguiam, por onde ele ia, aonde ele andava, aonde ele levava a palavra de salvação com o objetivo de contestá-lo, com o objetivo de afrontá-lo. E o outro motivo é que Tiro tinha um passado muito desagradável com a nação de Israel. Assim, os judeus não costumavam andar muito por aquela região. Então, ele foi para ter um pouco de descanso mesmo, ter um pouco de paz. Este passado, irmãos, consistiu no seguinte: no reinado de Salomão, o rei de Tiro, Irão, fez uma aliança com ele para enviar madeira e mão de obra especializada para a construção do templo. Em troca, ele enviaria mantimentos e cereais para a população de Tiro. Assim, Salomão deveria cumprir esse acordo com ele, estendendo o tempo até os seus sucessores. E as consequências deste acordo foram catastróficas para Israel, pois o sucessor de Irão, Tibaal, fez uma nova aliança com Israel através do casamento de sua filha, Jezabel, com o rei Acabe. E ela introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou à ira de Deus, que desembocou nos cativeiros assírio e babilônico para os dois povos. E aquela mulher cananeia que estava ali neste episódio com Jesus, essa mulher do nosso texto, ela vinha da descendência histórica daqueles povos que trouxeram este sofrimento ao povo de Israel. Por isso, Jesus fez uma retirada estratégica, dessa vez para as regiões de Tiro e Sidom, para por algum tempo descansar destes embates, deixar que as animosidades esfriassem e para planejar os próximos passos que daria na evangelização dos judeus. O versículo 24 do nosso texto diz o seguinte: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus foi a Tiro e Sidom, território dos gentios, e não queria ser visto e nem realizar milagres ali. Porém, ele não conseguiu passar despercebido, pois uma mulher sírio-fenícia descobriu a sua presença, descobriu que ele estava lá na cidade e foi ao encontro dele. É interessante observar que esse episódio também é descrito no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, dos versículos 21 a 28. E lá em Mateus conta um detalhe que não foi relatado aqui no Evangelho de Marcos, que é o nosso texto áureo. Diz lá em Mateus que a insistência da mulher que clamava atrás deles, né? Eles iam caminhando, Jesus e os discípulos, e aquela mulher vinha ali atrás deles, clamando, não é? Falando, gritando, chamando por Jesus, e Jesus silenciou, Jesus não olhava, Jesus não respondia, ele simplesmente silenciou. E tanto os gritos da mulher quanto o silêncio de Jesus incomodaram os discípulos. Por isso, eles insistiram para que Jesus atendesse logo aquela mulher, né? Para que ele despedisse logo aquela mulher. O texto lá em Mateus está no capítulo 15, versículos 23 e 24, que diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E no versículo 24, e Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, além daquela mulher cananeia vir da descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento ao povo de Israel, Jesus não intencionava atendê-la por dois motivos, já esclarecidos aqui. O primeiro é que Jesus não intencionava realizar milagres ali. E o segundo, como ele mesmo afirmou no versículo 24 de Mateus 15, que nós acabamos de ler, ele disse: ainda não era chegado o tempo dos gentios. Ou seja, ele estava, todas as pregações, todas as mensagens, todas as viagens que ele fazia, objetivavam ainda ali levar o reino de Deus para os judeus. Esta resposta dura de Jesus não foi como uma total reprimenda àquela mulher que insistia com ele, mas por causa da atitude dos discípulos em insistir com ele para que ele a atendesse. Jesus não queria ser importunado, mas aquela mulher o encontrou. Aquela mulher cananeia, grega e cirofenícia de nação, descendente histórica daqueles povos que corromperam Israel com seus deuses pagãos, com adoração a Baal, ouviu falar que o mestre estava na cidade e não se poupou para encontrar Jesus. Ela não mediu esforços para chegar até o mestre e para expor as suas necessidades e dizer aquilo que ela queria, não é, levar até ao Senhor Jesus para que ele resolvesse. O versículo 25 do nosso texto diz: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. 26. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Veja, ela buscou a Jesus incessantemente, incansavelmente. Ela precisava falar com ele, ela precisava do seu auxílio, e ela cria, ela tinha convicção que ele poderia e de que, sobretudo, ele iria ajudá-la. E fez como o salmista Davi expressa no Salmo 116, versículos 1 e 2, que diz assim: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A atitude dessa mulher foi exatamente o que Davi expressou neste salmo. E, de fato, os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir os que o buscam verdadeiramente, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E ela buscou a Jesus com todas as suas forças, de todo o seu coração, e o encontrou, confirmando a palavra de Deus, conforme diz o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus tinha outros planos, mas cedeu e abriu um diálogo com aquela mulher sobre o seu pedido. No versículo 27 diz assim: mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo aqui? Que as bênçãos estavam reservadas para o povo judeu, para Israel, para os filhos.
E Jesus usou termos que aquela mulher conhecia muito bem. Os judeus costumavam chamar os gentios de cães, porque eles serviam a outros deuses, né? E era possível que algumas vezes ela tenha sido atingida por essas palavras, por algum judeu. Isso já era de conhecimento dela, esse tratamento, essa nominação que os judeus davam ao povo dela, né? E em consequência a ela também. E é possível que ela algumas vezes tenha até sentido raiva, tenha odiado os judeus por causa desta ofensa. Mas o interessante é que a resposta daquela mulher não expressou exatamente o que talvez expressaria qualquer outro cirofenício. A resposta da mulher tocou profundamente a Jesus, porque havia aspectos muito importantes naquela resposta. Havia aspectos que envolviam os planos de Deus, os quais ainda estavam escondidos. E o primeiro deles é um que ele ainda sequer havia revelado aos seus discípulos, que era a questão da extensão do reino do céu aos gentios. Veja que Jesus disse aos discípulos exatamente o contrário, conforme lemos no texto de Mateus 15, 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aquela mulher, ela havia entendido de uma forma miraculosa, né? De uma forma ali inspirada mesmo, que Deus tinha um plano de estender o seu reino para os gentios. Mas isso não era ainda conhecido. E Jesus dizia isso. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O segundo aspecto importante foi a humildade e o quebrantamento daquela mulher naquele momento, diante daquilo que ela estava ouvindo, né? Sendo ali rechaçada, não sendo ouvida, sendo deixada para trás, né? Quantos sírios não se aborreceriam com Deus e continuariam a buscar diálogo depois de ser chamado de cão, de cachorro, conforme lemos no versículo 27? Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela não. Ao contrário, a atitude daquela mulher foi de humildade. E em submissão, ela respondeu conforme o versículo 28 do nosso texto, que diz: ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Essa resposta não tocou a Jesus somente pela humildade da mulher, mas porque na resposta havia palavras de sabedoria espiritual implícita. O terceiro aspecto importante se revelou linda e maravilhosamente nessa resposta da mulher. Ela tinha sido criada no meio de um povo incrédulo, adorador de deuses pagãos, e ela crê que ali estava aquele que era superior a tudo, o único que poderia salvar a ela e a sua filha, que ali estava o próprio Deus. Era algo inimaginável para o entendimento de um cirofenício. Em sua resposta, parecia que a mulher já conhecia e havia compreendido o plano de Deus desde o princípio. Quando ela referiu-se às migalhas dos filhos que os cachorrinhos esperavam cair da mesa para comer, é como se ela já soubesse que os judeus rejeitariam o pão da vida e que Jesus entregaria este pão sobejado aos gentios, aos cachorrinhos.
E tudo isso, irmãos, deixa claro para mim que o Espírito Santo estava ali, discernindo e dirigindo o espírito daquela mulher. E Jesus respondeu confirmando a fé e o entendimento dela, conforme os dois últimos versículos do nosso texto, versículos 29 e 30, que dizem: Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Creio que o sentimento de Jesus diante daquela mulher foi parecido com o que ele teve naquela passagem em que interrogou Pedro sobre quem era ele. E ali a resposta de Pedro o agradou muito, né? o satisfez. Né? Esse texto está em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17, e diz assim: Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, a fé daquela mulher diante de Jesus representou exatamente isso, a certeza de que ela estava diante do Messias prometido, estava diante do Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso Jesus a amou e honrou a sua fé. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade sobre nós, sobre nossas mentes, sobre o nosso orgulho, sobre o nosso ego, sobre o nosso espírito, para fazer tudo aquilo que Ele apraz, para que a nossa vida verdadeiramente esteja consagrada aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por esse texto tão pequeno, tão curto, mas tão precioso, tão valoroso. Obrigado, meu Deus, porque nós vemos, pelo Teu Espírito, conseguimos enxergar tantas preciosidades para a nossa vida cristã. Obrigado, meu Pai. Queremos Te pedir que cada um que ouviu esta palavra nesta noite receba do Teu Santo Espírito a mesma iluminação que essa mulher Ciro-fenícia recebeu, e que possam, Senhor, se render a Ti e Te reconhecer como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso único e suficiente Salvador. Abençoa-nos então, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dá-nos um restante de noite na Tua presença. Dá-nos uma noite de descanso, meu Pai. E que amanhã tenhamos mais um dia de vida que o Senhor nos entregará para cumprirmos o nosso tempo aqui na terra, glorificando a Ti, em comunhão contigo, e Te exaltando e prestando a Ti o louvor que Te é merecido. É em nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos. Glória a Deus, aleluia e amém.